Bem, pessoal, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Continuam sendo, né? Apesar da taxa de mortalidade ter decrescido muito por conta da melhora do tratamento, né, das políticas de saúde instituídas no Brasil e no mundo, a mortalidade em números absolutos ainda continua crescendo, né? Isso se deve à maior expectativa de vida das pessoas. Então as pessoas vivem muito mais hoje do que antigamente. E também está muito relacionado com os hábitos de vida da população, né? Com o estilo de vida da população. E falando em estilo de vida, a gente deve sempre relembrar quais são os principais fatores de risco para o surgimento das doenças cardiovasculares, né? E aí nós encontramos 6 fatores que são modificáveis, né? Pressão alta, né? Diabetes, colesterol triglicerídeo elevado, né? As dislipidemias, né? O sedentarismo, o tabagismo e o estresse. São fatores modificáveis que, para cada um desses que eu citei, nós temos que procurar mudar, fazer uma mudança no sentido de melhora, né? E um fator que a gente não tem como fugir, né? Que é a história de vida da família da gente, a genética, né? Essa daí não tem como a gente mudar. Nasceu naquela família, a gente vai ter que respeitar, né, essa maior tendência, né? E procurar ter o acompanhamento adequado com o seu médico, né? Lembrando que esses fatores de riscos, eles são possivelmente controlados com o médico do posto de saúde, né? Não obrigatoriamente precisa ser um cardiologista. Então, todos nós, médicos, saímos das faculdades, né, das escolas médicas, com uma formação em áreas básicas, né, e que incorporam esses ensinamentos para os médicos, né, do controle, do bom controle desses fatores de risco. Então, o cardiologista ele é reservado, muitas vezes, para situações em que não se consegue um controle adequado. Obviamente, nós estamos sempre abertos a qualquer paciente. No entanto, você que mora numa zona rural, que tem um postinho lá próximo da sua casa, você deve procurar um médico, né? Deve fazer um acompanhamento antes de que se instituam, que ocorram as principais manifestações da doença cardiovascular. Então, antes que aconteça isso, a gente pode prevenir, né, gente? E a forma da gente prevenir realmente é mudança de estilo de vida, né? Ir ao médico, ver uma taxa de colesterol, né? Muitas vezes aqui estou aqui no consultório, chega um paciente de seus 46 anos, e eu digo, qual foi o resultado dos seus últimos exames? Doutor, eu nunca fiz um exame. Então, por isso que a gente deve despertar para uma situação de maior gravidade, como um infarto, antes que essa manifestação tão grave aconteça. Então, existem alguns sintomas, né, sinais, né, manifestações, que a gente pode ficar atento, né? Então, o desconforto torácico, né? Muitas vezes o paciente, por incrível que pareça, eu não sei de onde surgiu essa ideia, mas não é incomum o paciente dizer, mas doutor, o coração não dói. Eu disse, quem foi que disse essa história para o senhor ou para a senhora? Coração dói, né, gente? Coração dói. Então, a dor mais característica do coração é aquela dor em aperto, né? Apertando, arrochando o peito, né? Ou um peso no peito, né? Na grande maioria das vezes, associado a outros sintomas, né? Como, por exemplo, sudorese profusa, não é aquele suor das mãos, da testa, não, só como o corpo todo, aquele suor pegajoso, né? Aquele suor frio, associado muitas vezes à palidez. Você vê uma pessoa que está infartando, ela fica pálida, ela muda o semblante dela, né? Fica sudoreica, a sensação de falta de ar, né? O fôlego curto, né? A dispneia, né? Como a gente diz. Então, são manifestações comuns, né? De doença cardiovascular, né? Palpitações, né? A sensação o paciente chega, doutor, estou com uma batedeira no peito, né? Estou batendo, meu coração está batendo descompensado, né?
sensação de escurecimento da vista, que a gente chama de pré-síncope. Então, entre outras manifestações. Então, são situações em que deve chamar atenção para a pessoa. Quantas e quantas vezes eu já me deparei com pacientes que infartaram e, pela graça de Deus, não morreram porque Deus pôs a mão. Que infartaram e ficaram em casa, achando que estavam tendo manifestações de outra doença. Então, muitas vezes a pessoa diz, doutor, isso não é gases, não. Isso não é gases, né? A gente vê muito isso, vocês devem já ter ouvido alguém falar nisso, né? Então, que gás é essa, gente, que dá sudorese, que dá desconforto no peito tão intenso, que dá falta de ar? Tem que chamar atenção. O que não for do dia a dia da gente, a gente tem que se ligar, tem que chamar atenção para a gente. Então, por exemplo, epigastalgia, né, que é comum ali em doenças de dispepsia, né, gástricas, elas podem se confundir com doença cardíaca, né? Quando a gente tem infarto na parede inferior do coração, na parte inferior do coração, ela pode manifestar-se como uma dor na região epigástrica e pode confundir isso para o paciente. Então, muitas vezes ele acha que é uma gastrite, vai lá, toma uma medicação para gastrite e, na verdade, ele está tendo manifestação de infarto sem saber. Então, quando a gente vê qualquer manifestação dessa natureza, o que nós devemos fazer é procurar uma avaliação médica, né? E como eu disse, numa urgência, numa emergência, numa UPA, né? Num posto de saúde que estiver próximo, para que o médico consiga identificar essas alterações e ter a suspeita de que esse paciente possa estar evoluindo com uma síndrome coronariana aguda, né? E para isso, a medicina também vem avançando, né? Outro mito que se fala muito se diz muito assim para a gente aqui, diz assim, antigamente a população vivia muito, né, doutor? O pessoal se alimentava bem, não tinha estresse. Não é verdade, gente. A população vive muito mais hoje do que antigamente, né? Hoje o avanço tecnológico não se dá só num celular que ficou moderno, num carro que ficou mais atual, nos meios de comunicação de modo geral, mas também no avanço tecnológico nos exames, né, no diagnóstico e no tratamento da doença cardíaca. Então, se evoluiu muito. Então, na verdade, a taxa de mortalidade por doença cardiovascular ela melhorou, ela diminuiu. No entanto, como a gente já falou anteriormente, por uma questão de melhora, em um modo geral, da população, ou seja, da assistência médica, de avanço de conhecimento, né? Isso faz com que a população esteja envelhecendo mais, né? Que é um dado positivo, né? A expectativa de vida é crescente, né? Só que com o crescimento dessa expectativa de vida, obviamente, vem associada à doença cardiovascular. Então, a população vive mais e, consequentemente, tem mais síndromes coronarianas, AVC, derrame, né? São doenças ligadas ao próprio envelhecimento. Então, minha gente, o que nós estamos fazendo hoje nada mais é do que educação em saúde, né? Então, a gente tem que divulgar, né? O conhecimento ele precisa ser divulgado, né? Esse conhecimento sobre as manifestações de doença cardiovascular ela é importante. A população que tem uma educação, né? E que eu sempre digo, educação e saúde tem que andar junto. Uma população que tem uma boa educação é uma população que corre atrás dos seus direitos com relação aos gestores e com a sua própria doença, né? Quantas vezes a gente já percebeu pacientes que tinham uma doença, uma manifestação clara de doença, mas por um nível de educação baixo, ela não consegue interpretar bem aquela manifestação. Daí a importância da educação. Educação, uma população bem educada, com níveis educacionais altos, ela vai ter uma cobrança maior em relação à qualidade do serviço público, no caso do SUS, né? O SUS que foi tão importante para a gente agora no combate à pandemia, né? Mostrou a importância da gente ter um serviço público de saúde de boa qualidade, como é o SUS. Apesar de muitas vezes a gente ver tanta crítica, né, nos meios de comunicação, mas a gente vê a parte ruim do SUS, né? Tem uma parte maravilhosa que é a assistência da população como a gente, né? A gente tem mais de 200 milhões de habitantes
Então, para se ter um programa desse, com boa qualidade, não é fácil, né? E o SUS também aqui em Pernambuco, por exemplo, em Pernambuco nós temos o PROCAP, né, o Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, em Recife, né? E o que a gente quer, na verdade, é a interiorização do serviço de saúde, né, de cardiologia, que a gente espera que isso ocorra, né? Eu acho que é um processo natural e que vai acontecer aqui também, e precisa acontecer aqui no Araripe, né? A gente tem uma população aqui no Araripe de mais de 350 mil habitantes, e a gente ainda recebe, a gente está numa tríplice fronteira, né? A gente recebe pacientes do Piauí, recebe pacientes do Ceará, e a gente precisa desenvolver uma medicina de qualidade, uma medicina que tenha, dê uma resposta à procura do paciente, né? O paciente que nos procura, que a gente possa ofertar uma medicina de qualidade para que se resolva seus problemas.